Aula 1, Introdução ao desenho técnico. Os principais objetivos da disciplina Desenho Técnico são introduzir os conceitos fundamentais do desenho técnico, apresentar as ferramentas e normas utilizadas na área, compreender o que são as vistas ortográficas, cortes e seções de um elemento construtivo ou construção e a sua representação em perspectiva, ou seja, em 3 dimensões, e elaborar e interpretar as representações gráficas no plano, projeções e no espaço, representações tridimensionais. Além disso, entender as especificações apresentadas em projetos na área de arquitetura e urbanismo, engenharia civil ou outras engenharias, desenvolver a capacidade de trabalhar em diferentes tipos de escala, obter o conhecimento básico em ferramentas CAD, computacionais, e suas funcionalidades, e interpretar e desenvolver projetos utilizando a linguagem própria do desenho técnico, empregando as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a base que nós temos aqui no Brasil. Qual será o conteúdo programático da nossa disciplina? Primeiro, noções fundamentais para o desenho, definições instrumental básico, que nós veremos nessa aula, normas técnicas, da ABNT, folhas de desenho, pranchas, formatos de papel, dobradura, linhas de espessuras, caligrafia técnica, legenda, escalas, símbolos e tudo o que tiver em termos de normalização da ABNT diretamente relacionado à área de desenho técnico. Depois, cotagem, que é o dimensionamento dos desenhos, dos projetos. Teoria das projeções, projeções ortogonais, onde vamos aprender a representar, em planos de 2 dimensões, objetos de 3 dimensões. Plano de vista superior ou horizontal de projeção, plano de vista frontal ou vertical, plano de vista lateral de perfil, plano de vista de corte de projeção e as denominações técnicas para esses itens, seja para peças ou para um edifício, por exemplo. E perspectivas com foco para a perspectiva isométrica. E por fim, no nosso conteúdo programático, nós teremos noções básicas de desenho assistido por computador através do software AutoCAD, no qual vocês vão aprender comandos de construção e edição, configurações básicas de camadas, dimensões, textos e outros processos automatizados para a produção de projetos, uso de blocos e bibliotecas eletrônicas já existentes, ou criação das mesmas, espaços de desenho Paper Space e Model Space, plotagem e edição de layers, ou camadas, que é a mesma coisa. A avaliação vai englobar conceitos da disciplina vistos ao longo do curso, vai ser de forma que estimule a atenção, participação ativa de vocês, tanto em grupo quanto individual, para o aprendizado, de desenho técnico. A avaliação será de forma contínua em formato assíncrono e realizada ao longo de duração da disciplina, para manter um acompanhamento do processo de aprendizagem. Para cada tópico da disciplina, será realizada uma atividade parcial e, ao final, serão a base para o desenvolvimento de um trabalho final abordando todo o conteúdo visto durante a disciplina. A nota final será a soma de 2 etapas de avaliações. Avaliação 1, que são exercícios, atividades com diferentes pesos, que vão equivaler a 40% da nota total, e a avaliação 2, que será um trabalho final equivalente a 60% da nota final. As avaliações de segunda chamada serão permitidas, nos casos previstos nas normativas da UNILA, e estará em concordância entre docente da disciplina e aluno. As atividades de recuperação acompanharão a disciplina como uma perspectiva de acompanhamento contínuo e diagnóstico do conteúdo que for sendo dada. E, para sanar dúvidas e melhorar o conteúdo das entregas de exercícios, serão feitos atendimentos individuais e coletivos. E a proposta como atividade de recuperação final será a reentrega do trabalho final com a aplicação dos conceitos vistos durante a disciplina. Temos aqui a bibliografia indicada na ementa da disciplina de desenho técnico, mas indico para vocês também procurarem materiais online
na internet, é muita coisa que a gente tem disponível hoje, vídeos falando sobre desenho técnico, mas o objetivo é que a disciplina forneça o máximo de conteúdo para vocês não terem que ficar tanto buscando informações fora, né? Então nós vamos fazer o máximo para tentar atender, né, todas as necessidades de vocês, com as aulas e atendimentos. Temos aqui a lista de normas da ABNT, que vão englobar vários itens relacionados a desenho técnico, representação gráfica, cotagem, representação da área de corte, apresentação de folhas, representação de linhas escritas e representação de projetos de arquitetura em si, que é a parte final. Com destaque para essas duas normas aqui, que foram alteradas o ano passado, tá? Então, vou fornecer para vocês cópia dessas normas, para caso vocês queiram consultar, mas elas serão a base para aulas específicas que nós teremos aqui ao longo do curso. Passamos agora a uma introdução ao desenho que vai dar toda uma base histórica para nós entendermos, né, de onde surgiu o desenho técnico e a importância dele na área de engenharia e arquitetura. Desde os primórdios da humanidade, a expressão e a comunicação de ideias ela é feita através de representação gráfica, porque nós não tínhamos a escrita. Inúmeras representações de animais e objetos foram encontradas em paredes rochosas de cavernas e locais que o homem ocupou ao longo dos tempos, né? Foram encontradas e continuam sendo. Então, o desenho sempre foi uma forma de expressão e comunicação de ideias. E essa comunicação gráfica de ideias, ela é tão antiga quanto o homem, né? E ao longo do tempo ela foi desenvolvendo de acordo com o desenvolvimento da tecnologia também. Então foram vários os tipos de simbologias utilizadas para se expressar. Por exemplo, o homem primitivo usava a pintura para retratar aspectos da sua vida. Temos aqui um exemplo de representações gráficas existentes em diversas zonas geográficas do mundo. Podemos ver aqui, né, inclusive no Piauí, no Brasil. Aqui outros exemplos na Espanha, França, Portugal, Noruega e assim sucessivamente, né? Podemos observar então que a representação gráfica ela constitui de forma embrionária, universal e atemporal uma expressão e comunicação de ideias. A representação gráfica como expressão de ideias, ela acompanha o ser humano desde a infância, porque antes do aprendizado da escrita já tem a forma de expressar através do desenho. Esse é o exemplo aqui da minha sobrinha, Olivia, tá? Que coincidentemente é muito apaixonada por desenhar, se expressar através de elementos gráficos. Se nos primórdios a forma de expressão gráfica que nós tínhamos era através do desenho, na escrita antiga não seria diferente que a mesma seria baseada em desenhos esquemáticos e representações simbólicas, chegando na escrita ideográfica que nós chamamos. À medida que as civilizações foram evoluindo, surgiu o alfabeto e os desenhos começaram a se assemelhar, né, com as fotografias. Aí nós temos aí os hieróglifos egípcios e a escrita chinesa, né, que são escritas ideográficas e evoluíram naturalmente até o surgimento das escritas com o alfabeto, que são mais simples e práticas. Aí tem um exemplo aí nas imagens, né? Os hieróglifos egípcios, a escrita chinesa, que é desenhada, né, bem desenhada, alfabeto árabe. Então, egípcios e chineses, escrita baseada em símbolos, e alfabeto árabe, símbolos, mas de forma mais abstrata. Passamos agora para um histórico da representação gráfica diretamente relacionada ao desenho técnico. Temos aí primeiro um hierógrafo egípcio que vai designar a habitação, então percebam aí as formas, né, como se fosse uma entrada e a definição de um pequeno espaço retangular. Depois, 2450 a.C., uma representação arquitetônica na Mesopotâmia,
já tenho, né, uma subdivisão de outros espaços e suas aberturas, os acessos. Temos aqui um exemplo de 2000 a.C. do Egito, um desenho com pena de junco sobre papiro, né, onde há um esforço de representação também de paredes, acessos, né, até em termos de espessuras, paredes mais espessas, mais robustas, que era observada naquela época. Depois, 5 a.C., na Grécia, uma fachada, né, do Partenon que representa o uso de proporções ideais, no caso, proporção áurea, né? A gente já observa então que houve uma preocupação antes da construção do templo com essas questões geométricas. Depois de um intervalo de cerca de 10 anos, o arquiteto romano Vitrúvio vai escrever o livro De Architectura Libre Decem, que é um livro, né, que é o tratado de arquitetura bem importante. Ele fala de vários princípios, o que um arquiteto deveria saber para ser um bom arquiteto, falando de tudo, inclusive de aspectos diretamente relacionados à engenharia. É muito interessante. E ele é famoso também pelos princípios dele que acompanham a arquitetura desde sempre, né? Que é utilitas, venustas e firmitas, que é utilidade, né, funcionalidade, venustas, beleza, estética, né? E firmitas, que é solidez, que tem relação direta com resistência estrutural, né? Já falava disso nesse período aí de 33 a 22 a.C. Depois, no século XV, nós temos o Filippo Brunelleschi, que vai fazer significativos avanços na perspectiva. Nós vamos falar dele quando nós formos tratar de perspectiva na disciplina. No século XV, temos também as contribuições do italiano Leon Battista Alberti, que ele vai fazer uma descrição formal da perspectiva, né, o sistema de perspectiva, plantas e elevações. Ele estuda muito o trabalho de Vitruvio juntamente com o Brunelleschi. E no século XV temos também importantes contribuições do alemão Albrecht Dürer, né, que vai estudar a perspectiva com medidas realísticas. Ele estabelece uma malha para guiar o desenvolvimento de perspectiva. Século XVI, temos as contribuições do Descartes com a geometria analítica. Também no século XVI, mais um italiano, né, Vincenzo Scamozzi, que vai começar a trabalhar o desenho com cotagem, né, com a cota. Nós vamos ver o que é isso, teremos aula sobre isso, né, o que é dimensionar os desenhos, como que eu coloco essas dimensões no desenho. E um grande avanço que foi no século XVIII, com Gaspard Monge, que ele trabalha, um francês, né, ele trabalha a geometria descritiva através do sistema de projeções ortogonais, que nada mais é do que o sistema que a gente utiliza até hoje. Então foi um grande avanço o trabalho do Gaspard Monge. No século XIX, Duran define o desenho como uma linguagem natural da arquitetura. No século XX, né, temos o advento do computador e o início do estudo de ferramentas CAD. Na década de 50, Douglas Taylor Ross começa a trabalhar com protótipos e máquinas para auxiliar o desenvolvimento de projetos relacionados a redes elétricas, né? Ele é da área de computação e elétrica, segundo fala nas fontes. Ele é o criador do termo CAD, né? Das siglas. Computer Aided Design, que é o que a gente conhece hoje. Em 1957, o americano Patrick Heinrich fica conhecido como pai do CAD/CAM, que é, né, Computer Aided Design e Computer Aided Manufacturing, tá? Que ele criou ferramenta para auxiliar na produção industrial através do uso do computador. Então foram grandes avanços. Década de 60 a gente tem criação das ferramentas um pouco mais avançadas para utilização em aeronaves, projetos de automóveis e componentes eletrônicos. Tem até o exemplo do InSurf, que é um programa CAD que foi feito pelo engenheiro francês Pierre Bézier, né, da Renault. E a partir daí só foram acontecendo avanços nessa área de computação gráfica. Hoje nós temos
um amplo uso de ferramentas CAD, né? Chegando agora para valer, né? Lá fora já é muito utilizada as ferramentas BIM, Bioinformation Modeling, que agregam no elemento construtivo não só características construtivas em si, mas questões ligadas a orçamento, alteração, quantificação de materiais e que vão fazer, né, o próprio elemento 3D, que o CAD ele fica mais restrito a fazer a representação bidimensional com a ferramenta. Hoje em dia a gente tem já impressão 4D, realidade virtual e aumentada, ferramentas de bancos de dados que a gente utiliza para armazenar informações de construção, enfim, são vários os programas que nós temos disponíveis, né? E no futuro a tendência é ter um aprimoramento ainda maior desse tipo de ferramentas, né? Cada vez mais sendo utilizadas na área de arquitetura e engenharia para apoio tanto para desenho técnico quanto para projeto arquitetônico em si. E qual é a definição de desenho técnico? O desenho técnico é uma forma de representação gráfica que é normatizada, né? Eu não invento a forma de desenhar, tem normas para isso, para desenvolver e comunicar sobre projetos, produtos, conceitos, que é utilizado sobre diversas áreas, arquitetura, engenharias e design, por exemplo. Tá? E esse método utiliza de grafismos determinados, chegando a uma linguagem projetual universal. Qualquer lugar do mundo que eu for, se eu ver um desenho técnico, ele vai ter a mesma representação. O que pode se alterar é a unidade de medida, né, que depende do sistema que o país adota, mas, no geral, é sempre semelhante, muito próximo. Ele vai permitir uma visão espacial, né? A gente consegue enxergar o que não se vê. Como assim, né? Não tem um objeto ali materializado, mas através do desenho eu consigo entender como ele vai ser caso construído, tá? Então, através de uma figura plana, eu consigo ter a visão espacial por meio do desenho técnico, do desenho projetivo, né? E aí posso trabalhar com o desenho em 2D, duas dimensões, e através dele entender como que aquele objeto se materializa e formar mentalmente a sua ideia 3D, ou seja, em três dimensões, né, com largura, profundidade e altura. O desenho técnico ele não serve só para representar o que é a versão final daquele objeto ou daquele projeto, daquela edificação que eu pretendo desenvolver, mas ele vai ser uma ferramenta importante para auxiliar na criação e nesse resultado. Vai auxiliar graficamente para resolver problemas que poderiam necessitar de cálculos complexos. Então, com o desenho, com o projeto bem feito, eu consigo identificar bem essas lacunas aí. E além disso, vai servir para desenvolver o raciocínio, rigor geométrico e organização. Onde ele é utilizado? Em urbanismo, topografia, né? Tem várias áreas aí de transportes, estradas, né? Vários tipos de projeto, industriais, residenciais, comerciais, projetos de arquitetura e engenharia, né, em geral, e também em detalhes técnicos. O desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que a finalidade é a representação de forma, dimensão e posição de objetos. Tem que atender necessidades específicas de engenheiro e arquitetos, vai servir para comunicar fatos físicos de forma precisa e completa daquele objeto ou daquela edificação, e para isso vamos fazer o uso de linhas, números, símbolos e indicações de escritas normalizadas. Esse desenho obedece regras bem definidas e serve para comunicar uma ideia ou um conceito de uma forma única, sem ambiguidade nem significado múltiplo. Tem que ser um desenho preciso, né? Ou seja, através dessa comunicação gráfica, né, desse desenho técnico, eu chego à ideia que eu quero passar para ser construída na prática, mantendo o rigor e a objetividade. Através do desenho técnico, eu vou representar por meios de figuras planas bidimensionais
formas espaciais, né, tridimensionais. Aqui nós temos um exemplo, né, de representação de vários planos de um objeto, tá? A gente vai ver isso, né, quando tivermos a aula de projeções ortogonais, vamos aprender como se faz, né? E os desenhos também na engenharia e arquitetura são baseados nessas vistas ortogonais. Atualmente, a expressão desenho técnico vai representar todos os tipos de desenho utilizados pela engenharia, incorporando também os desenhos considerados não projetivos, né? Gráficos, diagramas, fluxogramas, entre outros, que nós vamos ver. Então, quais são os tipos de desenhos que nós temos falando em desenho de forma geral? Nós temos o desenho técnico e o desenho artístico. O desenho técnico, ele vai incluir desenho projetivo e não projetivo. O desenho projetivo inclui representação ortográfica e representação em perspectiva dos elementos ou objetos, né, que eu quero representar. E o não projetivo inclui esboços, diagramas, gráficos, ábacos, entre outros elementos gráficos que se fazem complementar, né, para eu entender algum processo dentro da arquitetura e da engenharia, ou mesmo complementar o desenho técnico. O desenho projetivo, ele é proveniente das projeções do objeto em um ou mais planos, que vão corresponder às vistas ortográficas, né? Pela figura aí que vocês estão vendo, eu tenho uma vista frontal desse objeto, uma vista lateral, né? Nesse caso aqui seria a lateral esquerda, uma vista de topo desse objeto. E esses desenhos representados, né, nos planos aqui para eu entender como que esse objeto, qual o formato dele. A partir daí eu consigo chegar à perspectiva desse objeto. Tem os dois caminhos, né? Partir da perspectiva e chegar nas vistas, ou vice-versa, que é o que são as ferramentas que a gente usa, né, em desenho projetivo. O desenho não projetivo, ele pode vir de estudos, análise ou cálculos algébricos que eu faça, né, na área de arquitetura e engenharia, e são representados por gráficos, diagramas, esquemas, organogramas, etc. Esse desenho é considerado desenho não projetivo. Aí tem um exemplo aí de um organograma de uma obra na construção civil, onde eu tenho o mestre de obras e todas as pessoas que são coordenadas por ele, né? Nesse caso aí desse exemplo. Muitos alunos costumam perguntar: professora, eu não sei desenhar, eu não gosto de desenhar. É muito difícil para eu conseguir aprender desenho técnico, desenho projetivo? Eu falo para vocês que não tem ligação. Claro que quem já desenha, faz desenho artístico, vai ter mais facilidade. Por quê? Porque o desenho técnico, ele tem toda uma questão de regras em termos de rigor, a forma, dimensões, estilo, vai mostrar aspectos relevantes, materiais, produção. Ele tem um processo de criação que é padrão. Diferente do desenho artístico, que eu posso transmitir, né, se eu quero uma imagem, uma ideia, sem grande ênfase na questão dimensional, tendo um estilo próprio, né, etc. Então, não necessariamente a pessoa não sabe fazer, não sabe desenhar desenho artístico, não vai se dar bem, não vai conseguir fazer desenho técnico. Não tem muita ligação, né? Então, todo mundo é possível de trabalhar com o desenho técnico. Basta, né, estar antenado com as regras, os processos, as ferramentas computacionais, não tem problema nenhum que vai conseguir trabalhar facilmente, né, tanto o desenho técnico quanto o desenho projetivo. O desenho projetivo, ele é utilizado em todas as modalidades de engenharia e arquitetura, né? E também tem outros nomes, de acordo com a área de engenharia, né? Pode ser desenho mecânico, desenho de estruturas, desenho eletrônico elétrico, desenho técnico de moda, desenho de máquinas, arquitetônico, desenho de tubulações, entre outros. Apesar dessa diferenciação, esses desenhos eles vão seguir as mesmas bases de apresentação de forma a não prejudicar na comunicação. É aquilo que a gente já falou, né? De uma linguagem universal
de fácil leitura em qualquer lugar do mundo que eu estiver. O que pode alterar é somente as unidades de medida, mas no restante é padrão mundial, universal, né? Os desenhos projetivos, eles vão compreender projeto de fabricação de máquinas, equipamentos, estruturas, né, na indústria, processo de manufatura, projeto de construção de edificações com todos os detalhamentos, elétricos, hidráulicos, elevadores, entre outras questões. Projeto de construção de rodovias e ferrovias, mostrando detalhes de cortes, aterros, drenagem, pontes, viadutos, entre outros. Vocês vão ver que o desenho técnico e projetivo vão acompanhar vocês a vida inteira na engenharia, seja qual área escolherem, né? Sempre o desenho é a base para fazer variados tipos de avaliações, quantificações, né? Várias questões, o desenho é o que vai auxiliar no trabalho do engenheiro civil. O desenho projetivo ele ainda é a base, né, para projeto e montagem de unidade de processo, tubulação industrial, sistema de tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de resíduos, representação de relevo topográfico e carta náutica, desenvolvimento de produtos industriais, projeto e construção de móveis e utilitários, promoção de vendas, né, aí no caso eu trabalho com ilustração, que é a base para maquetes eletrônicas e físicas, né? A complexidade desse desenho técnico vai variar de acordo com a etapa, né? Eu tenho um levantamento de dados, depois eu tenho um projeto lógico, construção, homologação e implantação. Então, de acordo com a etapa, o rigor do meu desenho vai ser diferente, partindo, né, de um esboço. No caso da engenharia civil e arquitetura, nós temos aqui uns exemplos, né? Tem denominação para isso também nas normas, mas de nível de estudo preliminar, anteprojeto e executivo. Então percebam que o estudo preliminar é onde eu vou esboçar a ideia inicial, o anteprojeto já vou dar algumas informações técnicas mais avançadas e o projeto executivo, o nome já diz, eu preciso de ter todos os detalhamentos possíveis e indispensáveis para que eu possa construir essa edificação na prática. Instrumental básico para desenho técnico. Em termos de instrumental básico para o desenho tradicional, nós temos alguns materiais que são fundamentais para auxiliar no rigor geométrico, né, e no desenvolvimento do desenho à mão. Seria a prancheta, né, tem algumas ilustrações aí, tem prancheta que ela é portátil, que eu consigo utilizar, sempre ela tem, a maioria dos casos, né, tem a régua paralela, que é essa régua aí guiada por esses fios, que eu posso me basear para colocar o papel fixado para fazer o meu desenho. Vou mostrar para vocês em um vídeo mais para frente como que é feito isso, né? Posso ter uma luminária acoplada, tem um ajuste de altura e a prancheta sem a régua, que no caso a gente tem uma outra possibilidade que é a régua T de ser inserida. Um par de esquadros, né? Eu preciso dos dois esquadros, né? 45, 60 graus para formar uma série de ângulos. Consigo somar e subtrair ângulos aí e eles vão ser utilizados para traçar as retas paralelas, perpendiculares e inclinadas, com o apoio da régua T ou régua paralela. Temos aqui o transferidor, né, que serve para marcação e a leitura de ângulos. O escalímetro, que é importantíssimo para fazer as medidas em diferentes escalas, tá? E a régua T. Como eu disse, né, ela vai substituir a régua paralela se eu não tenho uma régua fixa na minha prancheta. Vou utilizar uma mesa, né, qualquer, eu consigo transformá-la em mesa de desenho com o auxílio de uma régua T que vai ficar, né, apoiada em um dos lados dessa mesa. Temos o compasso para o traçado de arcos e circunferências, gabaritos, que são réguas para fazer, por exemplo, elementos construtivos, circunferências, né? São várias possibilidades. O lápis, que vai depender, né, da dureza que eu quero. Quanto maior o número de H, mais duro, né, que o H é de hard,
e o B de bold. Então eu tenho os lápis, quanto maior o valor de B, 2B é macio, 4B é mais macio, 6B é mais macio ainda. HB é aí um médio, mais duro ainda, e o H, né, quanto maior o número de H, mais duro. Para grafite de lapiseira não é tão comum ter o grafite tão duro porque ele se quebra com facilidade. A qualidade então desse traço, né, e o quão visível ele é, depende do tipo de grafite que eu utilizo. Nós falamos anteriormente do lápis. Para desenho artístico, os lápis são mais indicados, né? Porque eu não tenho esse rigor da precisão geométrica, né? Que eu preciso no desenho técnico. No desenho técnico, devido a isso, o mais recomendado é que eu utilize lapiseiras, né? Porque eu consigo, com diferentes tipos de grafite, de durezas diferentes, né? Melhorar a qualidade do meu desenho. Por exemplo, começar um desenho com uma lapiseira 03, que é uma linha bem fina, e um grafite mais duro, e escurecê-lo com uma 07 ou uma 09 grafite 2B, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também que no desenho à mão, quanto maior é a maciez, no caso o valor de B, mais o grafite vai soltar um pozinho, né? Que vai fazer com que borre a nossa folha. Então, quando vocês forem fazer algum rascunho, quiserem uma qualidade aí de desenho, é importante que sejam observadas essas características. A curva francesa é um material de desenho muito utilizado pelos arquitetos para o início de esboços, principalmente quando se quer linhas curvas, né, mas não curvas exatas, principalmente para trabalhar com caminhos, paisagismo, acessos. Antigamente era utilizado o normógrafo, eu sempre gosto de citar em aula para vocês conhecerem, né? Normógrafo ou aranha era utilizado, né? Na época da caneta nanquim, do desenho à mão, para fazer letras e números. Cada letra, cada número era feito separado, né? E eu tinha então essa ponta aonde eu colocava em cada reguinha dessa escorada na régua paralela e por meio desse instrumento eu fazia as letras, que inclusive se eu abrisse aqui, ó, eu conseguiria fazer letras inclinadas. E aqui nessa ponta eu colocava então a minha caneta, né, nanquim, que ia fazendo as letras. Então para vocês verem a modernidade, que maravilha, né? Agora eu consigo facilmente digitar o que eu preciso em projeto. Antigamente cada letra era feita e se eu errasse eu tinha que raspar isso aí e usar uma borracha de areia, tá? Que seria esse tipo de borracha aqui, que ela vai apagar com um pouco mais de profundidade. Quais são outros tipos de borracha que eu posso utilizar em desenho técnico? Com uma maior precisão, se eu for o meu caso, né, posso usar esse tipo de borracha caneta, borracha que já vai soltar menos impurezas no desenho. A borracha limpa tipo, que é uma borracha bem maleável, que eu consigo tirar pedacinhos dela e apagar pontinhos bem exatos, né? O pessoal de desenho artístico gosta bastante quando eu quero trabalhar com luz e sombra. Então, tudo isso para vocês conhecerem os materiais que existem. O homógrafo, então, né, não se utiliza mais, mas fica aí como ideia para vocês, né, para mostrar o que tinha antes, como a gente sofria em desenho antes do advento do computador. O tecnígrafo, né, é um equipamento que substitui o conjunto régua-T e esquadros, e era uma grande vantagem porque no único instrumento eu conseguiria resolver as duas coisas, né? Porém, ele tinha que estar bem resolvido aqui, né? Bem posicionado para fazer a vez sem comprometer a qualidade do desenho, tanto das réguas quanto do par de esquadros. E a fita adesiva, que é utilizada para fixar o papel na prancheta. Os alunos às vezes querem trabalhar com os desenhos soltos, mas sempre nós trabalhamos com os desenhos fixos, né? Balizados ali na prancheta de acordo com as linhas da margem, por exemplo, ou limites do papel, tá? O que é mais recomendado é a fita crepe, porque a cola dela é um pouco menos agressiva no papel do que a fita transparente, né? Que tem uma colinha um pouco mais grudenta e pode dar prejuízos aí no nosso papel. Outros instrumentos que eram muito utilizados, né, antes do advento do computador, eram as canetas nanquim.
Essas canetas, elas podiam ser recarregáveis, né? Ou descartáveis, geralmente recarregáveis. E a gente tinha várias espessuras, né? De ponta para as diferentes finalidades do projeto. Então, 0,1 mais fininha, até a 1,2 que era mais espessa, por exemplo, né? As marcas mais famosas eram essa marca aqui, Stadler alemã e a Desegraph. E aqui abastecidas, né, por esse vidrinho de tinta nanquim, que a gente ainda acha para comprar, porque é muito utilizado em desenho artístico. Mas essas canetas já não se encontram mais no mercado e quem tem para vender é uma relíquia. Mas os arquitetos gostam muito ainda para fazer esboços iniciais, né, e aproveitar isso aí para digitalizar, fazer um tratamento de imagem, colorir. Então, ainda é interessante, no caso da arquitetura, a sua utilização. Atualmente, as canetas mais utilizadas são as canetas descartáveis, né? São chamadas canetas descartáveis. Há quem consiga fazer a reposição dessa tinta, mas elas são feitas para serem descartáveis. É a Unipin Fine Line da Mitsubishi e essas canetas Micron da Sakura. São muito utilizadas por artistas, mas também pelos arquitetos, engenheiros, estudantes, né? Porque elas funcionam muito bem e com a particularidade de serem à prova d'água, né? Diferente da caneta com reposição de tinta que foi mostrada anteriormente. Outros tipos de caneta que têm sido muito utilizadas, né, para desenhos de perspectivas, de apresentação de projetos, são os marcadores. E nós temos hoje marcadores de uso profissional, tipo o Copic da Sinoart, Magic Color. Então, uma gama enorme de cores. Eu posso fazer o meu desenho, né, no nanquim, fazer algumas colorações com esse tipo de caneta, de marcadores, e digitalizar o meu desenho para fazer um tratamento de imagem e outro tipo de coloração. Isso está sendo muito utilizado, né? Tá tendo um resgate de desenho, que uma parte dele, pelo menos, é feita à mão livre atualmente. E por fim, nós temos os instrumentos utilizados para manter a limpeza da mesa de desenho. Tem essa escovinha aí que a gente acha para comprar, né? Todo mundo que trabalha na área de desenho, artes, costuma ter, que chama escova ou bigode, né? E um pano de algodão, normalmente uma flanela. Às vezes essa amarelinha costuma soltar uma corzinha no começo de utilização. Ela é embebida no álcool e eu faço a limpeza da minha mesa antes e depois de terminar o desenho, né? Para não borrar a folha ali se eu deixar esse pozinho de grafite. Então ela vai ajudar, né, a tirar essas partículas aí de borracha, manchas que eu posso ter na minha mesa de desenho. Para exemplificar para vocês esse uso do desenho à mão na arquitetura, esse resgate, tem o trabalho desse arquiteto professor que chama Eduardo Bazek, né? Tem um trabalho muito interessante, ele faz desenhos à mão, muitas vezes apoiados por desenhos digitais, e faz a coloração com o uso da técnica de aquarela. Então ele faz trabalhos belíssimos e que podem ser ou não digitalizados, né? É bem interessante o trabalho dele, quem tiver curiosidade de acompanhar. Ele tem até um livro que fala sobre esse resgate do desenho à mão na arquitetura, que também serve para engenharia, né? Porque tudo que você vai esboçar, você precisa ter uma mídia. Você pode fazer um desenho através de um tablet, né, numa obra, mas o papel ainda é um instrumento importante para a gente colocar uma ideia, seja ela sobre uma estrutura, um telhado, um cálculo. Então, né, nós temos hoje as duas mídias, o papel e a digital. Aqui mais um exemplo, né, desse desenho aí finalizado dele com a coloração verde. Ele trabalha com aquarela, ele trabalha com marcadores, né, é um trabalho bem minucioso e é muito valorizado o trabalho dele. E ele tem uma didática incrível também para ensinar o desenho à mão. Os trabalhos dele aí, né, nesse caso um esboço do Teatro Municipal, eu vi no dia que ele fez esse desenho, né, nós temos um grupo em São Paulo que se chama Urban Sketchers, que sai para desenhar todos os finais de semana em algum ponto das cidades. Tem várias cidades, né?
Então é bem interessante para resgatar esse esboço, essa capacidade de olhar tridimensional de qualquer pessoa interessada, não é só para arquitetos, né? Arquitetos e engenheiros, a gente precisa muito desse olhar tridimensional para expressar as nossas ideias, né? E aí um exemplo também de interiores que ele também faz. Além do resgate do desenho à mão, é claro, nós temos as ferramentas, né, digitais para trabalhar o desenho. Então tem um exemplo aqui que é o trabalho do professor, né, que é arquiteto Marcos Bandeira. Ele dá aula de projeto, desenho, e tem um trabalho muito interessante no qual ele usa o iPad Pro como ferramenta, né, o software da Apple, que é o Procreate, e a Apple Pencil, que é a caneta, né, para fazer esses desenhos dele, que são incríveis. Depois ele faz o tratamento dessas imagens, né, faz a coloração. Então, os desenhos ficam muito interessantes para apresentação de projetos. A gente tem várias ferramentas, né? Claro que da Apple não é das mídias mais baratas para você adquirir, mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, a ferramenta Autodesk Sketchbook, que é para celular, você pode instalar, né, e fazer desenhos também, rabiscos, esboços, utilizando, é uma ferramenta que é free, inclusive, né? E ele incentiva também nas disciplinas dele de usar softwares de uso livre, que seria, nesse caso aí, o Blender e o GIMP, né? Para trabalhar com arte final e renderização básica desses desenhos. Então dá para fazer coisas incríveis, né? Tanto à mão e usar a ferramenta digital, quanto somente no digital. Não interessa a mídia, né? A criatividade é o que importa. Aqui só para ilustrar para vocês, né, uns desenhos desses esboços que a gente faz na rua, desses motivos aí de arquitetura que são relevantes para a cidade, né? Nesse caso aí a Praça Rotary e o Memorial da América Latina, um dos esboços aí feitos nessas saídas de desenho. E quais são os materiais indicados para a disciplina de desenho técnico se eu fosse trabalhar com o desenho à mão? Primeiro, um par de esquadros, 30 e 45 graus, né? É bem importante. O escalímetro, que vai nos permitir desenhar em diferentes escalas. A gente vai entender o que é isso quando nós tivermos a aula de escalas. Lapiseiras, né? Posso ter a 03, mas consigo utilizar uma 05 e uma 07 ou uma 09, então duas lapiseiras, uma da ponta mais fina, uma da ponta mais grossa. A fina pode ser 03 ou 05, né? Para quem tem vai apertar mais o grafite, eu recomendo a 05 porque a 03 se quebra com bastante facilidade. E a 07 e 09, que são um pouco mais espessas, né? Com um grafite macio para escurecer esse desenho final. Um compasso, uma borracha branca com aquela cinta plástica ou a limpa-tipo, a borracha branca com a cinta plástica para ela não ficar escura, porque se a minha borracha fica suja, ela borra o desenho. Uma borracha caneta branca para apagar pontos menores no desenho, sem apagar muito o entorno. Folhas A3 é o que nós costumamos utilizar, né? De preferência da marca Canção Report, de gramatura 90, que é um pouco mais grossinha para não rasgar quando eu vou apagar os desenhos. Flanela ou pano macio para limpeza de mesa, fita crepe e a régua T se eu não tiver numa régua paralela. Mas é óbvio, né, que nesse momento nós estamos trabalhando com ferramentas digitais. Então, nos primeiros exercícios, quem for trabalhar à mão, né, nós vamos ver quais são as possibilidades que vocês têm, né, no local que vocês se encontram para decidirmos qual vai ser as regras, né, para a execução desses primeiros exercícios. Não vai ser obrigatório, né, adquirir todos esses materiais, caso vocês ainda não tenham na casa de vocês. Compasso e régua T, né? Nem sempre eu preciso, porque se eu comprar, eu vou utilizar uma vez, então eu não recomendo tanto, né? Mesmo entre os alunos, o que eu recomendo é que alguém compre e utilizem mais que uma pessoa a mesma ferramenta. Vocês bem sabem, né, que o foco atualmente é no desenho auxiliado por computador, principalmente no formato de disciplina que nós temos. São vários os programas que eu posso utilizar, né? O AutoCAD, o Revit, o ArchiCAD, o Chief Architect, o SketchUp para 3D, Rhino, 3D Studio Max e assim sucessivamente.
Por que nós vamos começar desenho trabalhando com AutoCAD? Porque o AutoCAD é a ferramenta básica, então ele vem primeiro, antes do Revit, né? Em desenho projetivo, vocês vão poder trabalhar com o Revit, porque eu preciso parametrizar, né? Eu penso já o desenho em 3 dimensões e não tenho que fazer linhas. Eu penso uma parede, né? Sua espessura, sua largura, seu comprimento. E aqui vocês vão aprender o básico de desenho. Então é interessante aprender o AutoCAD primeiro, para depois, né, ver outros programas, vocês vão ter muito mais facilidade se pegar, né, do básico. Principalmente porque a gente vai trabalhar com outras peças, né? E o Revit ele vai ser bem interessante para construção como um todo e a gente não começa direto desenhando elementos construtivos. A gente vê o básico sobre linhas, sobre formas geométricas, assim sucessivamente, né? Então, por isso o AutoCAD é importante. O que é que vocês precisam observar, né, para trabalhar com desenho auxiliado por computador? Primeiro, escolher uma versão do programa que o meu computador consiga suportar. Para isso, os fabricantes de software, no caso a Autodesk, né, ela vai indicar nas páginas das versões do programa quais são os requisitos para que funcione bem no meu computador aquele programa. Ah, professora, mas o meu computador não vai rodar o AutoCAD mais recente. Eu posso instalar um outro? Eu vou conseguir acompanhar as aulas? Com certeza, porque as ferramentas básicas, elas são as mesmas desde o AutoCAD R14, que é lá dos primeiros, né, que nós utilizávamos. O que é importante então, né? Eu ter um processador que aguente, né, memória também, ter um mouse que vai me possibilitar trabalhar com desenho, né? Se eu investir num mouse de boa qualidade, eu fico com esse mouse por muito tempo. Eu, por exemplo, tenho um mouse, né, que até vou trocar recentemente, mas que é a pilha, uso pilha recarregável, que eu tenho ele há 3 anos, né? Vou trocar agora para um mouse recarregável a bateria com um pouco mais de precisão. Então, assim, invista num bom mouse, porque não é legal vocês utilizarem o touchpad para desenhar, tá? Por uma questão de ergonomia, de evitar lesão por esforço repetitivo, tá? E tomar sempre cuidado com essas questões do computador e escolher a versão que o computador de vocês suporta. Nós vamos ter na apostila de AutoCAD uma indicação de como que vocês fazem com o e-mail institucional da Unila para fazer o download desse programa de forma gratuita e utilizar no computador de vocês, ok?